Fala pessoal, iremos estudar aqui, olha, o conceito de máquina simples. Pegando essa coisa que a gente está vendo aí da estática, de um ponto material, em que você tem as forças se equilibrando ali, a gente consegue aplicar isso em algumas espécies de máquinas. Máquinas é um aparato que a gente usa para facilitar o agir do homem, facilitar alguns serviços que o homem faz. Quando a gente diz que é simples, é porque elas não precisam de uma energia, não precisam de um motor, não precisam de alguém externo para realizar. Por exemplo, você pode moer o trigo na mão, pode moer o trigo na pedra assim, você pode colocar um animal para moer o trigo, pisar em cima, ou então girando uma roda. Então isso tudo são questão de máquinas que vão facilitar o trabalho de um homem de moer um trigo. Coisas da história da antiguidade. Só que a gente diz aqui na física simples é porque você não precisa de alguém externo, de um motor, de uma potência, de alguém fazendo isso por você. Ou se você for fazer, você não vai ficar muito cansado. Porque, por exemplo, vamos supor que você está nesse conceito de eletricidade através de movimento, né? Você quer pedalar na bike para gerar luz e fazer alguma coisa bacana. Beleza, você pode fazer, só que é você gastando sua energia, gastando muito. Em vez de ser você, você pode colocar alguém, pode colocar um animal, pode colocar ali um motor, pode colocar ali uma bateria para fazer. Então, aqui na ideia da máquina simples é algo que você pode fazer que facilita algo que você tenha que fazer, né? E não gaste tanto assim esforço seu. Na verdade é para diminuir o seu esforço, talvez às vezes diminuir a força que você faz ou alguma coisa ali de jeitinho para facilitar algo do dia a dia. Então os conceitos que a gente vai trazer de máquina simples aqui vão ser basicamente três, que a gente vai utilizar bastante e que acaba que assim, a gente utiliza algum conceito, alguma ideia dentro desses três, o terceiro talvez mais, mas os dois primeiros a gente vai utilizar bastante, que é a polia, são as roldanas que a gente fala. O segundo é o conceito do plano inclinado, que a gente vai ver também. E o último é a alavanca. A alavanca a gente usa bastante, esse conceito e tudo mais. Mas aqui a gente vai ficar primeiro com as roldanas. A ideia da roldana é uma ideia muito simples. Você pode, por exemplo, pegar uma caixa no chão, pegar com a sua coluna, na verdade é bom fazer com suas coxas ali, né, um agachamento, e levantar e suspender. Vamos supor que você está numa obra que você quer subir com tijolos ou com saco de cimento, você pode pegar o cimento assim, colocar nas costas e subir para o andar. Só que se você for ficar subindo e descendo no andar, você vai ficar cansado. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma roldana. Roldana ou polia, é aquele sisteminha circunferencial, assim, né? Que passa uma corda nela, que a ideia é você pegar alguma coisa lá embaixo, você puxa a corda, essa roldana ela vai girar, e ao girar ela faz com que a corda suba e ao você puxar para descer, então isso aqui faz o cimento subir. Sabe aquele trem que gira? Então a roldana facilita a ideia para você. Porque você pode estar, por exemplo, aqui, olha, no andar de cima e buscar alguma coisa que está lá embaixo, sem você sair do lugar. Então, em vez de você aqui, ó, deslocar, descer a escada para pegar o cimento e subir, você pode colocar aqui uma roldana, puxa aqui e vai subindo. Pode colocar um sistema de roldanas, várias roldanas aqui para poder facilitar esse trem. Em vez de ser só um, você pode colocar outros também. É muito comum, a gente usa muito em obras assim, de exemplo, né, que é muito comum, que é o serviço, porque não é comum. Mas você pode usar a ideia simples disso, se você jogar uma corda pela janela e vamos supor lá que você mora em apartamento e você quer pegar as compras da sua casa e não tem elevador nesse lugar, no seu apartamento. Então você pode jogar uma corda para buscar, né, alguma coisa assim. Só que se você coloca num sistema de roldana mais bonito, fica mais elegante, fica mais menos atritado. Porque se você simplesmente joga uma corda pela janela, a corda chega lá embaixo, lá na garagem, você amarra o saquinho lá de compras e começa a puxar. Quando você começa a puxar, a corda começa a arrastar muito ali, ó, no parapeito da sua janela. Então você tem muito atrito envolvido. Então você vai puxando, talvez a corda esquente, você vai gastando uma energia que não precisava gastar. Se você coloca isso num sistema de roldana, bonitinho assim, uma roldana aqui, você vai puxar e ela vai deslizar melhor. Porque a ideia da roldana, assim, precisa de um atrito para poder fazer a coisa girar, certo? Mas o atrito menor reduzido. Quanto menor atrito ali envolvido, menos energia você perde por questão de atrito, né? De estar ali te avacalhando. Algum atrito precisa, se isso aqui estiver deslizando muito, você puxa o trem, não vai, ou um certo peso precisa para que possa firmar para poder girar a roda, mas é o menor possível, é bem menor comparado que você está puxando e arrastando ali e pegando bem em cima da superfície do parapeito da janela. Então a gente constrói e coloca uma roldana.
comum em obras, comum também em estaleiros, né? Principalmente em estaleiros. Isso aqui é o comum também de guindastes que vão puxar alguma coisa, só que lá você tem uns tipos de roldanas mais assim, diferenciados. E também vão envolver motores ali. Mas assim, comum também em elevador, mas também naquela diferenciação. A mais simples que a gente tem, que é o que a gente vai estudar aqui, é esse tipo de polia que você usa aqui só para poder girar e subir. A gente pode classificar roldanas em dois tipos de grupos. As roldanas que a gente chama do tipo fixo e do tipo móvel. Quando eu digo que uma rodana está fixa, significa que essa rodana ela vai ficar paradinha lá, ela foi fixada lá em cima da parede, e o único objetivo dela é facilitar a forma como que você vai levar um objeto. Em vez de você pegar o objeto lá embaixo, subir com ele, ou pegar aqui de baixo para cima e fazer uma força assim para cima, você vai simplesmente puxar a corda para baixo. Então a força que você faz aqui, olha, a força envolvida nos seus braços aqui é para baixo. Em vez de você pegar a caixa e fazer uma força para cima para suspender e levá-la, você faz uma força para baixo na corda. Isso faz com que você consiga subir, vai envolver na outra ponta da corda, lembra? Tensão aplicada numa corda é numa ponta na outra ponta, tem a mesma intensidade, a tensão, e essas forças não se anulam. Perdão, essas forças se anulam, na verdade, né? Na tensão aqui. Então essa força aqui é a mesma força que você faz aqui. Em termos de intensidade e tudo mais. Só que observa o sentido dela. Aqui o sentido da força é para baixo, você está puxando ela para poder subir isso aqui. Esse aqui o sentido é para cima. Essa força aqui está equilibrada com o peso da caixinha. Então essa força é sempre proporcional ao peso. É proporcional no sentido assim, se você está simplesmente puxando com velocidade constante. Que é uma observação importante aqui, olha. Se você dá um puxão rapidão, a coisa sobe, não sobe? Porque você fez uma força maior que o peso. Se você dá um puxinho e a coisa não sobe, não sai do lugar, é porque o peso ainda está maior do que a sua força que você está fazendo. Se você faz uma força exatamente igual à do peso, ligeiramente um pouquinho maior, isso aqui começa a subir com velocidade constante. Só para tirar um pouquinho ali da inércia, né, tirar do chão, começa a subir com velocidade constante. Por que isso é importante? Porque a gente vai tratar aqui de estática e de equilíbrio. As forças vão estar em equilíbrio. Aqui, se está em equilíbrio, eu não posso ter uma força maior que a outra. Porque eu tenho três situações quando eu faço esse tipo de movimento aqui, de ação. Eu dou um puxão, e esse puxão, por exemplo, vamos colocar aqui números, né? Vamos supor que essa caixa aqui pese 100 newtons. Se eu dou um puxão muito forte na corda, vai fazer isso aqui subir. Um puxão do tipo 120 newtons. Se eu faço 120 newtons aqui, puxei 120, isso aqui vai subir porque é superior aos 100 newtons. Então vai subir, só que vai subir com uma velocidade cada vez maior. Porque você tem 20 newtons sobrando aqui nessa diferença, esses 20 newtons fazem acelerar a sua caixinha. Então você deu um puxão assim e está puxando ainda e o trem está subindo rapidão. É a primeira situação. Segunda situação é caso você faça uma força menor. Vamos supor que você faz aqui uma força de 80 newtons. Você está meio fraquinho no dia, não comeu feijão, fez uma força e aconteceu nada, porque 80 newtons não é superior a 100. Então esse aqui não saiu do chão, não aconteceu nada, só esticou a corda, mas não conseguiu tirar do chão. Agora, se você faz uma força exatamente de 100 newtons, considerando aqui, olha, vamos colocar assim, 100,1 newtons, só para pegar a filosofia da ideia. Se você faz uma força um pouquinho acima de 100 newtons, você consegue tirar ela do chão, porque superou os 100. E esse 0,1 newtons aí, que é quase desprezível, é só para falar que sim, você fez um pouquinho maior para tirar ela do chão, tirar da inércia dela. Quando você tira ela do chão, vamos supor que ela está saída do chão, colocar assim, né? Saída do chão, você está fazendo a mesma força que o peso. Então ela está subindo, porque você fez um pouquinho maior, né? Ela está subindo aqui com uma velocidade constante. Ela está em MRU, ela está em equilíbrio. Que é o que vai ser interessante para a gente, que são as principais situações dos probleminhas para a gente. Então, quando você tem uma rodana fixa, a ideia da rodana fixa é simplesmente inverter o sentido da força. Em vez de você ter que pegar de baixo para cima, você faz uma força de cima para baixo. Isso é mais fácil, porque você consegue vencer muita coisa com isso. Mas a intensidade da força que você faz continua sendo igual à do peso, para que você consiga assim, manter. Então, se você está lá, um saco de cimento de 5 kg, é como se você estivesse carregando um saco de cimento de 5 kg, quando você tem uma rodana fixa. Só que em vez de você carregar de baixo para cima, você simplesmente está puxando aqui e facilitando, porque você está pegando lá de baixo e tudo mais. Essa é a facilidade da rodana fixa.